8, 12 pessoas, podemos dizer assim, então, ativos, certo? Esses ativos hoje, eles estão inativos, eles estão aposentados. Enquanto isso, na modernidade, nós temos aí família de 2, 3, uma pessoa, por exemplo, ativo. Ou seja, o nosso sistema hoje, doutora, é os ativos pagando pelos inativos, correto? É o princípio da solidariedade, né? Isso. O sistema ao todo, nós, os ativos de hoje, paga a aposentadoria dos que estão inativos. E a proposta da reforma é o sistema de capitalização, que é como se fosse uma poupança forçada. Cada um vai contribuir e vai ficar... esse dinheiro vai reter e cada um vai pagar a sua própria contribuição. É uma espécie de cada um ter uma caixinha própria ali, né? Exatamente. Aqui num raciocínio muito simples, quando se fala de previdência, é uma coisa óbvia. Se eu contribuir, eu tenho direito. Se infelizmente teve um infortúnio na minha vida, não aconteceu, eu quebrei a perna, fiquei cego, etc, etc, etc. Vários infortúnios. Então eu tenho que ser retirado da minha atividade. Então eu sou auxiliado. Então eu vou para um outro sistema, que é o assistencialismo da Previdência, ou da Seguridade mesmo. Sim, até porque o sistema da assistência social, ele não beneficia todos. Tem que ter a renda mínima, né? A renda familiar mínima, que hoje a gente calcula 1/4 por pessoa. E o que acontece? Muitas pessoas, elas deixam perder a qualidade de segurado, para de aposentar, para de contribuir para o INSS e, consequentemente, ela perde direitos a requerer algum benefício. E importante a gente mencionar como que está a reforma hoje, né, professor Demir? Sim. Eu só quero fazer 2 destaques aqui, que nós... para a gente finalizando aqui a pauta. Tá bem, eu estou contribuindo, minha família está lá, Pedro, a Juliana, meu filho, minha esposa, um beijo para vocês. E aí acontece, eu morro. Ah, sim. O que acontece? Sim, a pensão por morte, hoje ela paga 100% do que o falecido recebia à época do falecimento ao dependente dele. Com a reforma, ela vai ser paga 50%. Então, 50% do que ele recebia na época do falecimento e 10% para cada dependente. Então, no mínimo, vai ser 60%, que é os 50 mais 10. Se tiver 2 filhos, 70%. Se tiver 3 filhos, 80%, tiver, e assim isso, sucessivamente, até limitado ao 100 pontos, isso. 100% do salário. E corre algum risco da pessoa perder, caso ela não seja aposentada, o beneficiário ali da pensão por morte venha a se aposentar. Corre risco dela perder essa aposentadoria? Não entendi essa pergunta, desculpa. Por exemplo, o marido e a mulher. O marido faleceu e deixou, né, a pensão para ela, correto? E ela ainda não aposentou. Ela atinge os pontos necessários para o benefício de aposentadoria dela. E ela já tem a pensão, no meu caso aqui, que eu morri, entre aspas, minha esposa consegue aposentar. Ela perde? Perde ou fica com os dois? Ela fica com os dois. Com os dois. Muito bem. Então você, amigo ouvinte, você quer participar, manda sua pergunta, sua crítica, sugestão no WhatsApp da Rádio Montanhês ou pelo nosso WhatsApp, informando o seu nome e o local de onde está falando, para o nosso WhatsApp 98427-3131. Amigos, nós falamos ali no off, esse bolão de dinheiro arrecadado das fontes lotéricas, de jogos de azar, etc. Piscofis, Pispazep, o trabalhador paga, o empresário paga, o consumidor paga, está todo mundo pagando. Isso dá um bolão de dinheiro e depois o governo, assim como outros fundos, ele administra fundos. Esse dinheiro não fica lá estancado, ele tem que ser movimentado. E, infelizmente, nós vimos ao longo da história o mau uso desse dinheiro e que hoje estrangulou. A conta veio. É uma irresponsabilidade com os gastos, né? Foram tirados aí milhões
do fundo previdenciário, no qual foi investido em autarquias, no caso Petrobras, o próprio BNDES, né, a própria extração do pré-sal, e nada desse dinheiro retornou para os cofres, né? Está investido e continuou. Então foi um gasto meio que inconsequente, né, do dinheiro, infeliz. Desse dinheiro. Inclusive, muita parte desse fundo, porque a gente fala sobre as contribuições de vários lugares que vêm para a Previdência. Aí o pessoal já pensa, nossa, então tem dinheiro pra caramba, né? E é realidade, tem dinheiro. Só que ela foi tirada uma boa parte, no qual não retornou para ela. Então, por isso, desse déficit também é gigantesco, né? De milhões, de bilhões e bilhões aí na Previdência. Você quer comentar, professor? Não, mas... Então, amigos, nós estamos caminhando aqui, temos mais 2 horas, né, Firmar? Para seguir. Então, um abraço aqui para o professor Delcio, está conosco aqui também, acompanha a parte de mídia, de gravação. Um abraço para o pessoal da Proativa. Ô, professor, é importante a gente frisar também sobre se caso não aconteça a reforma, né? Nós temos hoje dados aí disponibilizados por grandes estudiosos aí do assunto, como por exemplo Pedro Neri e também o Paulo Tafner, que estão contribuindo também junto com o Paulo Guedes para que essa reforma passe aí no Congresso, né? Temos números, né, sobre em 10 anos, né, o que pode acontecer, o que vai retornar. Cerca de somente 20% aí do orçamento para educação, para saúde, para assistência, para salários dos servidores, para energia, transporte, segurança pública, entre outros aí. Então só 20% vai ficar para poder ser custeados toda essa demanda. E em 15 anos, pior ainda mais, que eles chegaram à conta que no final disso tudo, de 15 anos, se a reforma não for feita, nós só teremos grana para custear a Previdência Social. Esses demais, saúde, educação, energia, transporte, defesa, segurança pública, enfim, não teremos, né, de onde tirar, a não ser da Previdência, que vai estar toda nas mãos dos aposentados e pensionistas. E é exatamente esse o ponto, Jota, você levantou muito bem. Um ouvinte está mandando uma pergunta aqui, assim que ele terminar de digitar, a gente vê se dá tempo de colocar. Mas, doutora Geisiele, as pessoas estão preocupadas, na sua visão como advogada, profissional, seu escritório, todos os dias parece pessoas, creio eu, com dúvidas e com processos, literalmente. O que a senhora consideraria, assim, é importante, é necessário? Um ouvinte, ele precisa também saber, e um profissional que está todo dia nos fóruns, está todo dia atendendo pessoas no seu escritório, é necessário, não é uma loucura? O que é isso? Então, a reforma da Previdência, ela é necessária, né? Até porque hoje, como está hoje, a situação de como está hoje, o único jeito é a reforma da Previdência. Só que eu creio que alguns pontos, eles vão ser bem discutidos no Congresso Nacional. Um deles, ao meu ver, é o cálculo do salário de benefício. Ele não tem uma regra de transição para isso. Sim. Hoje, o salário de benefício, ele é calculado em cima de 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período. Do histórico do contribuinte. Isso. Agora, com a reforma da Previdência Social, o salário de benefício, ele será calculado em cima de todo o sistema de contribuição. Vai pegar a menor contribuição e a maior contribuição vai fazer uma média. Então, eu acho, ao meu ver, teria que ter uma regra de transição nesse sentido também, porque quem está quase se aposentando, mas parece que na proposta ele já está ali no pedágio, né, de 10 anos, 2 anos, mas, enfim, é bem observado. O valor da aposentadoria, no caso. O amigo, aqui nós temos 2 minutos. Jota, você é a doutora Geisiele. O amigo Xisto, da cidade de Limeira, está em Alfenas, e ele pergunta o seguinte: olha, eu vou falar com as minhas palavras, viu, Xisto? Sei que você está ao vivo aí. Contribuímos a vida o tempo todo necessário. Por que deu esse déficit?
acho que cai naquela questão que você acabou de comentar, da má gestão do fundo. Exato. E repete para ele, por favor. Cai na má gestão do fundo, no qual foi tirado dinheiro, né, do fundo de pensão para ser custeado aí as autarquias, melhorias aí em Petrobras, em BNDES e até mesmo dinheiro que foi para fora do Brasil, e também entra muito no caso dos inativos, dos ativos, né, a quantidade que é bem menor do que os inativos, que hoje nós temos muito mais aposentados, né, do que o pessoal que está trabalhando. Muito bem, o Xisto mandou mais uma pergunta, vou passar aqui para Geisele, dos militares, porque a primeiro o Jota acabou de responder. Tranquilo? A questão da pensão, né? O que acontece? Vamos só explicar o que é a pensão. Pergunta. Isso, a pergunta para o ouvinte entender. Uhum. Pode falar, pode. Qual que é a pergunta? Por que não muda a pensão dos militares que falecem que falecem, né? Os filhos recebem até o casamento. Isso, essa sucedaniedade de pensão, né? Dos pracinhas, os antigos pracinhas. Certo. Então, a pensão, ela é paga para o dependente. Até que se prove o contrário, ele é dependente do segurado, entendeu? O benefício de pensão, ele não é pago, ele não é para o segurado, é um dos que encaixam para os dependentes. E no caso, o que se vê muito é gente tentando burlar. Por exemplo, eu sou dependente, eu não vou casar, porque se eu casar, eu deixo de ser dependente do meu pai, no caso dele, né? Então isso que acontece. E a Previdência tem que partir da premissa que ela não tem o conhecimento, entendeu? Às vezes até está em união estável, e então ela não tem esse conhecimento. Como é pago para os dependentes, até que prove que ele não é dependente mais, o benefício continua. As eternas solteirinhas e as viuvinhas que acompanham desde os pracinhas de 45 até hoje, né? Mas isso é uma outra distorção que está sendo proposta, essa correção, e aí eu acho que nós estamos chegando no limite. Infelizmente, amigos, nós já me deram um sinal aqui, nós temos que terminar. Quer fazer uma última consideração? Então, a gente não deu tempo de falar sobre MP, né, 871. Comenta, temos 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos. Então, a MP 871, ao meu ver, todos os ouvintes eles têm que ficar mais preocupados com a MP 871 do que com a reforma previdenciária agora. Por quê? A reforma ela ainda está para ser votada. Ela vai passar no Congresso Nacional, né? Agora ela está na Comissão de Justiça, e depois ela passa para uma comissão especial para depois ir para a Câmara dos Deputados, né? E tem que ter 3/5 do voto para depois ir para o Senado, em 2 turnos, e depois volta, isso. Então ela vai ter várias retificações ainda, e a MP 871, ela foi aprovada em janeiro de 2019, e ela tem força de lei. O que acontece? Todos os artigos dela já têm força de lei. E tem muitos que é muito importante, porque ele não traz essa regra de transição. Ela já foi aprovada e já começou a fazer efeitos. Tudo que está nela já começou a fazer efeito. Ela vale 60 dias e pode ser prorrogável por mais 60 dias. E depois eles fazem a votação e ela passa a ser a lei mesmo. Convertida em lei. Isso. E lembrando que ela já tem força de lei, né? Muito bem, amigos, nós estamos chegando aqui, são muitas observações, nós vamos ter que marcar um outro programa. O Xisto está mandando mais uma pergunta aqui. Xisto, infelizmente, o horário não vai permitir a gente responder ao vivo, tá? Devido à programação da rádio. Mas sua pergunta vai entrar aqui, passo aos advogados, e o Jota e a Geisiele, me desculpe, e aí a gente responde para você aqui daqui a pouquinho. Você ouviu hoje Olhar Facica com esse tema gostoso da reforma da Previdência, importante, porque estamos decidindo hoje o que teremos daqui 30, 40 anos, como aposentadoria ou não, e como rumos da economia. Eu falo muito na sala de aula sobre a questão da premissa da lei. A premissa da lei, quando tive a oportunidade de estagiar no escritório de direito, é que a lei não tem olhos para a pessoa, ela olha para o evento. Então, precisamos aposentar. Então, eu traço a regra geral. A regra geral não traz nome, Ademir, Geisele, Jota, Delson, Firmata, ela não traz os nomes. Ela traz o perfil
o enquadramento legal, a definição, e aí nós temos que entender o momento contemporâneo que vivemos. Muito obrigado, doutor, por ter disponibilizado seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Jota também, muito obrigado. Também agradeço pela oportunidade e em breve voltaremos aí com mais assuntos. Especialmente você, ouvinte da Montanhesa, obrigado por ter permitido nós entrarmos na sua casa, nessas horas sagradas do teu almoço. Um forte abraço. Semana que vem tem mais um outro assunto importantíssimo. Estaremos falando sobre educação, tendências e a realidade brasileira. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Olhar Facica.